Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que ela fique clara para as pessoas que ouvem e que possa colaborar no crescimento espiritual de cada um. Temos estudado a Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje estudaremos os 4 primeiros versículos do capítulo 2. Antes, porém, deixe-me dizer, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais e acione o sininho lá para você receber as notificações dos próximos vídeos. Como eu disse, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Li aqui o texto na tradução da Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, porque é uma tradução que deixa mais fácil de entender o texto, visto que no original o texto está literalmente numa frase de retórica, que começa dizendo, portanto, se existe algum sentimento, e assim, se existe, então é uma frase retórica que requer a resposta sim. Então eu preferi ler na nova tradução da linguagem de hoje, que já está a frase no positivo, por estarem unidos com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aos crentes filipenses, que por eles estarem unidos com Cristo, e dizendo para nós também que se nós estamos unidos com Cristo, então nós somos fortes, ele costuma dizer, espiritualmente fortes. Se estamos unidos com Cristo, somos espiritualmente fortes. E ele diz, o amor dele os anima, o amor dele nos encoraja, o amor de Cristo nos constrange, disse Paulo em 2 Coríntios, nos constrange a fazer a vontade de Deus, nos constrange a estarmos cada vez mais unidos em Cristo. É por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, é que nós estamos unidos a Cristo. Então nós podemos ser fortes, espiritualmente fortes, unidos com Cristo. E eu costumo dizer, para que nós estejamos espiritualmente fortes, nós precisamos tomar vitamina BO todos os dias. Conhece a vitamina BO? A vitamina BO é Bíblia e oração. Todos os dias. Paulo diz, vocês estão unidos com Cristo, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. E se vocês quiserem continuar sendo fortes, se nós quisermos continuarmos sendo fortes, precisamos tomar vitamina BO todos os dias, Bíblia e oração. E daí o amor dele nos anima, nos encoraja, nos dá ânimo. A palavra aqui no grego tem a ideia de encorajamento. A mesma palavra usada para descrever o Espírito Santo, que é o Consolador. Então o amor de Deus, através do seu Espírito que habita em nós, nos anima, nos encoraja. E ele fala justamente isso na sequência, e vocês também participam do Espírito de Deus. Então, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Tudo isso porque estarem unidos com Cristo implica em ter fé em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros.
Essa bondade e essa misericórdia recíproca de uns para com os outros só é possível quando nós estamos, pela fé, unidos com Cristo, quando nós somos fortes em Cristo, quando o amor dele, através do Espírito Santo que habita em nós, então nos anima. Então nós podemos daí termos a virtude do fruto do Espírito, que é a bondade e a benignidade, que Paulo descreve aqui, ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então ele diz, se vocês têm tudo isso, se vocês estão unidos com Cristo, ou por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele habita, o amor dele os anima, vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos. Ele diz, se existe tudo isso entre vocês, então eu peço que vocês me deem a grande satisfação, ou que me deem a grande alegria, a outra tradução fala, a grande satisfação, a grande alegria de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Viver em harmonia implica em ter o mesmo amor, o amor de Deus que é derramado dos nossos corações através do Espírito Santo que habita em nós, e sermos unidos de alma e mente, aquela união que só é possível mediante a habitação do Espírito Santo no interior de cada um de nós. Então, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, união profunda de uns para com os outros, harmonia profunda de uns para com os outros. E o versículo 3 ele continua dizendo, então, se vocês estão unidos com Cristo, Paulo dizendo, me deem a grande satisfação ou a grande alegria de viverem em harmonia uns com os outros. Há uma necessidade muito grande de que nós coloquemos isso em prática nos nossos relacionamentos diários, principalmente na vida da igreja. A igreja como instituição, precisamos viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, ou seja, ter o mesmo modo de pensar no tocante ao que é viver em harmonia mediante a atuação do Espírito Santo que habita em nós. É nesse sentido que Paulo está falando aqui, porque logicamente nós precisamos ter essa unidade. Paulo vai falar isso, que a igreja em Efésios capítulo 4 vai falar isso, que a igreja tem unidade, mas tem uma diversidade. Naturalmente nós temos atividades diferentes e pensamos coisas diferentes, mas no tocante à harmonia cristã, no tocante à fé em Jesus Cristo e à habitação do Espírito Santo em nós, nós precisamos estar unidos de alma e mente. Paulo já escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quando ele diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo aí. E aí, se temos a mente de Cristo, Paulo então nos exorta à humildade, dizendo, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. A ideia de humildade, ele continua dizendo isso, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, na vida em comunidade, notadamente na vida da igreja, eu tenho que levar em conta essa recomendação, essa exortação da Bíblia do apóstolo Paulo, que diz para não fazer nada por interesse pessoal. No reino de Deus nós não fazemos nada por interesse pessoal, mas sim por interesse do crescimento do reino de Deus. Ou ele diz por desejos tolos de receber elogios. Não, no reino de Deus não cabe isso. No reino de Deus nós precisamos ser humildes e considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Porque se eu sou humilde, eu considero o outro superior a mim mesmo, e se o outro também faz isso, então nós vamos ter harmonia e seremos um no pensamento e na alma, como Paulo disse antes.
Então a humildade, que era a característica de Jesus Cristo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é que está refletida aqui nesse verso, versículo 3. Sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E se o outro me considera a mim superior como a ele mesmo, então assim a harmonia entre os relacionamentos interpessoais se tornam harmônicos. É isso que Paulo deseja para a igreja de Filipos, é isso que Deus deseja para a igreja nos dias de hoje, é isso que Deus deseja para a minha vida como igreja, como membro do corpo de Cristo hoje, é isso que Deus deseja para a sua vida como membro do corpo de Cristo hoje, se é que você crê em Jesus Cristo. E então, no versículo 4, ele repete essa ideia, e a ideia de a repetição nas ideias de Paulo e nas ideias da Bíblia de modo geral, nos Salmos tem isso, sempre tem a ideia de ênfase naquilo que Paulo está dizendo, naquilo que a Bíblia está dizendo. Então, versículo 4, ele diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, como ele já disse lá em cima, mas também os interesses dos outros, ou seja, vivam em harmonia, sejam unidos de mente e de alma e procure os interesses dos outros também. Se importe com o outro, veja do que o outro está precisando e se importe com ele. Em vez de sermos egoístas e as nossas energias estar voltadas somente para nós mesmos, a recomendação bíblica, um mandamento bíblico é que nós procuremos também os interesses das outras pessoas, das pessoas que nos rodeiam, desde a sociedade mínima que seja, de meu companheiro de trabalho, por exemplo, ou em casa, na família, então procurar também o interesse do outro, o bem-estar do outro. A ideia de procurar o bem-estar do outro permeia a Bíblia, podemos dizer de capa a capa, porque é a ideia do amor de Cristo que nos constrange. Se é o amor de Cristo que nos constrange, então eu vou procurar o bem-estar do outro também, e não somente os meus próprios interesses. Esses 4 primeiros versículos do capítulo 2 dão uma introdução ao que Paulo vai falar sobre os vários relacionamentos que deve haver nos relacionamentos interpessoais, as características dos relacionamentos interpessoais. E Paulo vai ilustrar isso a partir do versículo 5, que nós vamos ver no próximo vídeo, falando da humilhação total que Jesus Cristo teve, vindo a este mundo, se tornando ser humano, para vivenciar toda a nossa humanidade e então mostrar para nós que é possível vivermos unidos de mente e de alma e de procurar os interesses dos outros. Como tem sido a sua vida espiritual? Como tem sido a minha vida espiritual? Eu tenho sido humilde e procurado os interesses das outras pessoas? Ou tenho agido com interesses, com desejo tolo, como disse Paulo, de receber elogios nas minhas relações interpessoais? Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer espiritualmente e possamos considerar os outros superiores a nós mesmos e sermos humildes, para que possamos ter harmonia e vivermos unidos de mente e de alma. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.